Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Grace, sou professora no Núcleo de Neurociências da Universidade Federal de Minas Gerais, localizado em Belo Horizonte, aqui no Brasil. E primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora da Semana do Cérebro, aí na Colômbia, em especial ao pessoal da Universidade de Santander e também aos demais parceiros dessa iniciativa de divulgação científica. Eu vou conversar com vocês rapidamente sobre alguns aspectos desse tema Neurociência e Educação, unidos pela aprendizagem. E eu sei que num segundo momento vocês terão chance de fazer perguntas e a gente vai poder discutir sobre esse assunto. Bom, começando então com o conceito de aprendizagem. A aprendizagem é algo intuitivo que todo mundo tem cada pessoa tem uma noção muito clara se aprendeu ou não aprendeu algo, mas de fato ela é um conceito teórico, a aprendizagem é um conceito teórico, por quê? A gente não consegue observar a aprendizagem em si, por isso o que a gente observa são as experiências e o comportamento, em decorrência dessas experiências. Então, tanto a aprendizagem quanto a memória são inferidas. Um exemplo prático disso, eu tenho uma prova para realizar. Então, o que eu vou fazer é me preparar para essa prova estudando. Essa experiência de estudar eu consigo observar, eu consigo inclusive quantificar quantas aulas eu assisti, quantas páginas eu li, quantos exercícios eu fiz. Isso eu consigo observar e quantificar. E o comportamento em si, que é a prova, Então, eu realizar a prova é algo que eu consigo observar e quantificar, mais especificamente pela nota. Então, eu consigo ver quantas questões eu acertei, o professor lá corrige a prova e vai me dar um conceito, uma nota nessa prova. Tá? A gente infere que o indivíduo aprendeu quando a nota é boa, ou acima de uma determinada média. Então, o professor vai inferir que o estudante de fato estudou. E se ele estudou, ele aprendeu. Mas nem sempre isso é tão linear. Às vezes, o que eu quantifico na nota não retrata exatamente o aprendizado. Às vezes, o indivíduo ele tem uma noção muito clara que ele aprendeu, mas não é compatível com a nota. Então, isso é muito mais complexo do que simplesmente estudei mais, aprendi mais, vou melhor na prova, Então, a aprendizagem em si, ela é inferida. Aprender é um processo onde a gente adquire uma série de habilidades, competências e conhecimentos, valores também. E é um processo que é dinâmico, ele é constante, ele é cumulativo e ele certamente está dentro de nós, em algum substrato orgânico. Então, se a gente partir da premissa que é no cérebro que está codificado essa informação, que é o cérebro que codifica a informação que rodeia a gente, que vem do ambiente, e que permite a gente utilizar essas informações em contextos diferentes e de forma flexível, é de se esperar que tenha algum registro físico dessas informações no nosso cérebro para que a gente possa acessar essa informação no momento posterior ou quando for apropriado. Esse registro físico, então, é o que a gente pode conceituar como memória. Tá? A memória em si ela é um processo neurocognitivo, onde que permite a gente representar experiências, e expressar essas experiências sob a forma de linguagem ou outros aspectos do comportamento. Uma das perguntas que tem norteado os estudos de memória é justamente como que essa memória ela é armazenada e representada no cérebro. Essa ideia é antiga e o modelo mais aceito para explicar o armazenamento e a representação de memórias de longa duração no cérebro é o modelo do engrama neural. Tá? Ele foi inicialmente proposto em 1949 pelo Donald Hebb, nesse livro The Organization of Behavior, a Neuropsychological Theory,
E basicamente o que o conceito de engrama traz é o seguinte, eu vou explicar usando esse cartoon aqui do lado. Esse círculo preto está representando um estímulo externo, então vamos imaginar que pode ser um conjunto de informações sensoriais que estão presentes ali numa determinada situação. E aqui em cinza eu tenho grupos de neurônios. A bolinha cinza é o corpo do neurônio e os risquinhos aqui mostrando as conexões entre eles. Uma vez exposto a esse estímulo externo, ou esse estímulo externo propriamente, ele é capaz de ativar esses neurônios. E por ativação, a gente quer dizer que esses neurônios vão estar disparando potenciais de ação. Tá? É uma forma de medir a atividade, a maneira como a gente interpreta a atividade desses neurônios. Então, eles estão mais ativos, por isso em vermelho. E essa atividade simultânea desses neurônios gera uma persistência dessa atividade, né? Ela reverbera, um outro termo que a gente usa, e como consequência disso, as conexões entre esses grupos de neurônios, essas conexões ficaram mais fortalecidas, né? Com o passar do tempo, esses neurônios eles ficam silentes, eles já não ficam ativos o tempo inteiro, né? Não disparam potencial de ação o tempo inteiro, mas as conexões não são as mesmas antes da exposição desse estímulo externo. Vocês vejam aqui que a coloração desses risquinhos é mais fraca do que aqui. Isso nos indica que houve um fortalecimento das conexões entre esses neurônios, ok? Bom, daí no segundo momento, a reexposição ao estímulo externo, que nem precisa ser exatamente igual ao estímulo original, alguns fragmentos desse estímulo apenas, suficientes para ativar alguns componentes, alguns neurônios desse engrama. Essa ativação de alguns neurônios por si só é suficiente para fazer com que o engrama inteiro, com que os neurônios inteiros voltem a ficar ativos, tá? Bom, então trazendo para algo mais palpável, um exemplo mais concreto, vamos imaginar que esse estímulo externo é uma festa que eu fui, tá? Então, você, qualquer um vai numa festa e essa festa tem pessoas, tem sons, tem cheiros, tem vários estímulos sensoriais, contextuais. E esse evento levou à ativação de alguns neurônios que estavam ali conectados e fortaleceu essa conexão de neurônios. Então, gerando um engrama relativo, né, o que contém fragmentos dessa experiência que eu vivi. Aí se passam uma semana ou 15 dias, por exemplo, dessa festa e eu encontro alguém que estava nessa festa. Esse encontro é como se representasse alguns componentes desse encontro, essa pessoa ali, a minha conversa com essa pessoa. E nesse caso, eu reativo alguns componentes do engrama e sou capaz, com essa reativação parcial, de lembrar de detalhes ou de eventos que aconteceram nessa festa. Então, esse trajeto inicial aqui, né, esse percurso inicial seria a formação de uma memória, e daqui para cá eu tenho a evocação de uma memória. Esses engramas, então, eles são bastante dinâmicos. Tá? Nesse outro cartoon a gente consegue ver a fase de codificação, a de consolidação, a evocação, onde ocorre a reativação desse engrama, e uma etapa, né, desse engrama ou da dinâmica desse engrama, que é o que a gente chama de reconsolidação, ou seja, cada vez que eu evoco uma memória, eu causo uma janela de plasticidade, uma nova janela de plasticidade para reforçar ou refinar essas conexões entre esses neurônios. Então a gente pode traçar um paralelo com a dinâmica dos engramas e as fases das memórias. De aquisição, quando o engrama está sendo formado, consolidação, quando ele está sendo fortalecido, estabilizado, evocação, que é quando eu lembro de uma memória, ou seja, eu reativo esse engrama, e a reconsolidação, que é o processo de fortalecimento, ou nem sempre é só fortalecer, mas refinar, né, de reeditar esse engrama, que ocorre então nessa reconsolidação após a evocação de uma memória.
Bom, nós temos pelo menos duas janelas temporais onde aumenta a plasticidade ao longo do processamento de uma memória. A primeira delas é a consolidação, que ocorre logo após a aquisição de informações, e a segunda etapa de plasticidade, né, janela temporal de plasticidade, é o que a gente chama de reconsolidação, que ocorre logo após a evocação de uma memória. Trazendo isso para um contexto de sala de aula, a consolidação ocorreria logo após vamos dizer, um conteúdo novo que é apresentado. Tá? Mas seria muito mais difícil você separar essa etapa em termos experimentais, né? Para você acessar estudos sobre a janela de consolidação, porque a aquisição de informações ela depende muito do estado do indivíduo, né? Ela é mais difusa. Adquirir uma nova informação é uma etapa mais difusa. Já a reconsolidação seria muito mais fácil de acessar isso experimentalmente em sala de aula, porque ela ocorre logo após a evocação de uma memória. E eu consigo experimentalmente marcar no tempo quando que uma memória vai ser evocada, ou pelo menos de uma maneira mais fácil do que quando ela vai ser adquirida. Tá? Partindo desse pressuposto, a pergunta que eu faço para vocês é em que etapa, se eu estou assumindo que é mais fácil, né, eu acessar a consolidação do que reconsolidação do que a consolidação, em que etapa do processo de ensino-aprendizagem a evocação ocorre? Né? Durante as provas, né, durante a execução de testes. Né? Essa é uma etapa muito clara e muito precisa no tempo, onde uma memória precisa ser evocada. Se ela vai ser evocada com eficiência ou não, depende de vários outros fatores. Mas é um evento que eu consigo marcar muito bem no tempo. Bom, o fato é que nem estudante nem professor é muito fã de provas. Os estudantes, porque é um evento de certa maneira estressante, e para o professor não deixa de ser estressante ele ter que corrigir, né, aquele tanto de prova. E de fato, as provas são eventos de estresse agudo, tem vários estudos na literatura mostrando isso. Aqui eu trouxe um deles só para ilustrar, né? Então, isso feito em ambiente de laboratório, né? Tem tarefas que reproduzem um estresse de ser exposto a um teste. Então, aqui a gente tem duas medidas fisiológicas, uma de frequência cardíaca e outra do cortisol salivar, o cortisol que é um hormônio do estresse. A gente vê a medida no basal, durante a condição de estresse, que é a exposição a um teste, isso foi feito em estudantes de graduação, e após o estresse, que é após o teste, né? Então a gente vê uma elevação da frequência cardíaca e da produção do hormônio do estresse, do cortisol, né? Sendo a frequência cardíaca normalizada de uma maneira mais rápida do que a concentração do cortisol salivar, o que é esperado, né, em termos fisiológicos. Então, testes são eventos agudos de estresse, são considerados eventos agudos de estresse. E fica então a questão, mas ao mesmo tempo que eles são eventos agudos de estresse, eles são eventos muito marcados no tempo, onde eu conseguiria ter a indução de um processo plástico, que é o que ocorre na reconsolidação. Mas e se a gente usasse um teste, então, como uma ferramenta de aprendizagem? Né? Sair do estigma de que um teste, uma prova, é somente um evento de estresse. Isso tem sido feito, né, por vários pesquisadores ao longo dos anos. Isso é o que a gente conhece como o poder de testar a memória, o efeito do teste, ou o efeito da evocação. Nesse gráfico, que é um apanhado de vários estudos, né, mas que representa bem a ideia. Então, imaginem que foi feito foi dado uma aula de um conteúdo X e metade da turma estudou mais sobre aquela aula, lendo, né, ou revendo os slides ou coisa parecida. E a outra metade da turma fez um teste.
tá? Fez questões objetivas, digamos, de múltipla escolha ou algo do tipo. E foi feito um teste final em diferentes tempos. Então, 5 minutos depois, a gente não observa muita diferença daqueles estudantes que só estudaram e daqueles que fizeram o teste. Agora, 2 dias depois e 1 semana depois, a gente vê claramente um benefício daqueles que fizeram um teste, ou seja, eles conseguiram recuperar um maior número de informações do que aqueles indivíduos que só estudaram. Isso é o que a gente conhece como efeito do teste e é um exemplo pontual de como os estudos na área de neurociência básica podem guiar práticas de sala de aula, né? Então, a gente percebe que usar o teste, provavelmente, por ter evocado a memória, levou a uma etapa de plasticidade que ocorre na reconsolidação, por exemplo, né? Reforçando essas conexões e beneficiando o fortalecimento desse traço de memória que provavelmente refletiu no melhor desempenho desses indivíduos. Bom, esse é só um exemplo pontual, espero que a gente tenha tempo de discutir mais sobre esse e outros assuntos, mas a mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo é que, sabendo como o cérebro aprende, né, a gente pode sim estabelecer ou desenhar estratégias de ensino e aprendizagem que possam se beneficiar da potencialidade desse cérebro. Eu gostaria de terminar, então, fazendo uma menção ao nosso grupo aqui no Brasil, né, o Núcleo de Neurociências, deixando uma propaganda das nossas redes sociais e da nossa webpage. E agradecendo ao convite, mais uma vez, da comissão organizadora e espero poder encontrar com vocês em breve. Tchau, até mais, pessoal!